começou quando eu tava assistindo um vídeo no canal, um vídeo de uma moça, onde ela contava uma experiência sobrenatural. Tipo, eu não procurei por aquele vídeo, eu tava assistindo o vídeo fazendo as coisas em casa, lavando louça e tal, e apareceu aquele vídeo e como eu tava com as mãos ocupadas, eu acabei deixando rolar o vídeo, sabe? Não foi nem por intenção ver aquele vídeo. Então essa menina, ela contava no vídeo de uma experiência sobrenatural. Ela contava que ela teve um sonho, uma visão, onde ela tava numa estação de trem sozinha, tipo esses trens antigos, abandonados. E lá ela via Deus, mas ela não via Deus, ver Deus. Ela via um homem que representava ser o pai dela, e ela tinha uma carência paterna. A história é longa, eu não vou contar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. E ela conta que ela viu Jesus naquela pessoa, onde Jesus estava representando o pai dela. E ela sabia que aquela experiência, que aquela pessoa que ela estava vendo era Jesus. Então o que aconteceu? Eu fiquei assim muito impactada, sabe, com aquele vídeo. Eu passei o dia pensando naquilo. Eu tinha visto isso de manhã, acho que num sábado, não lembro. Eu passei o dia pensando naquilo, vira e mexe, aquilo foi muito forte, foi muito impactante pra mim, né? E eu disse assim pra Deus, meio assim que com ciúme, sabe? Eu disse pra Deus, eu falei, Senhor, eu nunca tive uma experiência dessa contigo. Essa menina tá contando que te viu e foi tão importante, Senhor, foi tão impactante. Eu nunca vivi isso contigo, Senhor, eu queria viver isso. E aí veio aquele turbilhão de pensamento na minha mente. E aí teve uma hora que eu disse assim, não, para, Mayara, tu não precisa ter experiências como essa pra tu saber que Deus existe. Eu comecei eu mesma a falar pra mim, né? Me acalmando. Tu não precisa de experiências sobrenaturais pra saber que Deus é Deus, pra saber que Deus existe, pra saber o que Ele fez, o que Ele faz na tua vida. Mayara, tu já viveu tantas coisas com Deus. Tu agora vai te deixar abater porque tu não teve uma experiência sobrenatural. Tu vai duvidar da tua fé, do que tu vive com Deus por causa disso. Aí eu falei pra Deus, eu disse, Senhor, eu não preciso. O Senhor trabalha com cada um de formas diferentes. Cada pessoa é diferente. Cada ser o Senhor fala de forma diferente, de forma individual com cada um. E se o Senhor deu essa experiência para ela, é porque ela precisava disso, é porque a fé dela ia ser edificada. Eu não sei o porquê, mas foi porque o Senhor quis. Então, eu não preciso disso. E aí eu deixei aquilo, né? E aí eu segui, né? Passei o dia e tal. Quando foi à noite, eu fui ter o meu momento com Deus, né? Eu fui orar no meu quarto. E confesso pra vocês que é uma das coisas assim mais difíceis da gente fazer, sabe? É separar um tempo pra Deus, é separar, não é, gente, 2, 3, 4 horas. Se for, maravilha. Mas não, gente, sabe? Um tempo, tirar ali 15 minutos, meia hora do seu dia, você tem 24 horas. Tirar meia hora do seu dia ali pra falar com Deus, pra ler a palavra, pra se conectar com Deus. Isso é importante. E eu tava nessa fase, sabe? De estar mesmo assídua, de estar ali separando o tempo, de estar ali buscando, falando com Deus. E aí eu lembro que nesse dia, à noite, meu esposo trabalhava à noite, eu fui fazer isso, né? Eu fui no meu quarto orar. E aí quando eu tava lá em oração, começou a vir o vídeo na minha mente. Eu comecei a lembrar do vídeo daquela menina, do que ela tava falando. E aí eu lembro que eu tava pensando naquilo e eu queria me conectar com Deus, mas ao mesmo tempo eu lembrava do vídeo. E aí eu lembro, gente, nossa, foi assim a maior experiência sobrenatural que eu tive. Tava só meus 2 filhos em casa, eles estavam no outro quarto assistindo. Eu tava no meu quarto de porta trancada. Meu esposo tava trabalhando e tipo, tava ali um ambiente, sabe, bem propício, né? Eu sei que não precisa disso, de ambiente propício, não sei nem o que eu tô falando isso. Mas o ambiente tava assim, sabe, tão gostoso. E aí eu lembro que eu coloquei uma canção e aí eu fiquei em pé, tá, orando, falando, louvando. Eu comecei primeiro louvando, né? E aí eu lembro que eu coloquei as mãos assim pra trás. E aí quando eu coloquei as mãos pra trás, eu tava louvando e vindo aqueles pensamentos do vídeo da menina.
E foi uma hora assim que uma presença sobrenatural entrou no quarto, sabe? Eu senti quando eu tava de olhos fechados, eu tava de mão pra trás, assim, eu não sei porque eu tava orando assim, cantando de mãos pra trás, sabe? Foi, sei lá, natural, eu coloquei as mãos pra trás. E aí eu lembro que foi quando eu senti aquela presença chegando, eu tava de olhos fechados. Eu não abri os olhos, mas eu senti uma presença muito, muito, muito boa, muito gostosa, assim, de paz, sabe? Uma presença de paz, assim, extrema. Parecia que eu não tava mais nem na terra. Parecia, assim, que eu tinha sido levada pro céu, de tanta paz que tava ali naquele lugar. E eu via uma luz. Era uma luz, assim, que tava... E eu comecei a perceber aquela luz, ela ficou ao meu redor. Ela me rodeava, e eu sentindo aquela presença gostosa. E aí eu lembro que a presença ficou tão forte, tão forte, tão forte, que eu não conseguia abrir os olhos. E como eu estava com as mãos para trás, eu estava em pé, eu tive que pedir permissão a Deus, porque eu sabia que era Deus que estava ali. Eu tive que pedir permissão para Deus para me tirar as minhas mãos para adorar, em sinal de redenção, né, a Ele. E eu lembro que eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, me deixa levantar as minhas mãos em sinal de redenção ao Senhor, de entrega. E aí eu lembro que na mesma hora, não fui eu, gente, eu senti assim, sei lá, como se o próprio Deus tivesse tirado as minhas mãos e eu levantei as mãos. Quando eu levantei as mãos para cima, instintivamente eu caí de joelho no chão. Eu não ajoelhei, eu não veio na minha mente, vou ajoelhar. Foi muito rápido, da mesma forma que eu lembro que eu quis levantar as mãos, mas na hora que eu levantei as mãos, eu caí de joelhos no chão. E aquela presença invadiu o quarto e eu só sabia chorar. Gente, eu chorava e foi assim, eu não sei te dizer quanto tempo foi, eu perdi noção do tempo, mas eu creio que foi alguns minutos, mas pra mim foram assim minutos, sabe, longos, porque foram muito bons na presença de Deus. Ao mesmo tempo que foi rápido, foi lento, sabe? Eu não sei nem explicar, é algo sobrenatural, não tem como se explicar. E eu lembro que no decorrer da semana, aí depois que aconteceu isso, a presença sobrenatural, eu não senti mais, mas eu sabia que Deus estava ali. E aí eu louvei, eu cantei, eu orei, depois eu fui ler a palavra e foi maravilhoso. Tive revelação na palavra também, foi uma maravilha. Então depois passou um tempo, passou ali, eu creio que 1 ou 2 semanas, eu lembro que o tempo ficou muito corrido pra mim. Eu não estava conseguindo tirar um tempo para Deus, tirar um tempo para ir orar, para ir pro meu quartinho, sabe? O meu tempo com Deus, eu não estava tendo tempo para isso. Para falar a verdade, gente, é hipocrisia a gente dizer que não tem tempo, né? O que a gente não tem é disponibilidade, o que a gente não tem é interesse, né? Tempo a gente tem. Então eu não estava nessa disponibilidade, nesse interesse de buscar Deus, de separar um tempo para Ele. E eu lembro que nesse dia eu tava muito triste. Eu tava triste comigo mesma, sabe? Triste de ver que mais uma vez eu tinha falhado, porque eu tinha prometido pra Deus que eu ia, Senhor, agora eu vou pegar firme, vou todo dia separar um tempo, todo dia eu vou orar, todo dia eu vou buscar a Tua presença, eu vou ler a Tua palavra. E quando passou os dias, eu fui deixando, largando. Então eu tava triste comigo mesma por mais uma vez ter prometido pra Deus e não ter cumprido. E eu lembro que eu entrei naquele dia no quarto, gente, foi assim, foi outra experiência sobrenatural, mas que eu não estava assim, me pegou mais de surpresa do que a primeira, né? Então eu lembro que eu peguei um puff, coloquei no quarto e me sentei. E eu não sabia o que eu falava, eu não sabia o que eu orava, eu não sabia o que eu cantava. Eu lembro que eu coloquei um hino assim de fundo, né? Eu não tinha forças para orar, eu não tinha forças para falar nada para Deus. Eu não tinha forças nem para cantar o hino. Eu não tinha forças. E eu lembro que eu me sentei e eu disse assim, só em pensamento: o que eu vou fazer? Eu não tenho forças para cantar, eu não tenho forças para orar. Eu sei que Deus não vai me ouvir. Eu falei desse jeito, em pensamento. Eu sei que Deus não vai me ouvir, porque eu prometo as coisas para Ele e eu não cumpro. Deus deve estar triste comigo, Deus deve estar chateado comigo, porque eu prometi que eu ia tirar o tempo com Deus e eu não tô tirando. Aí tô eu aqui 10, 15 dias depois e eu apareço aqui com a cara mais deslavada do mundo querendo que Deus fale comigo.
Eu lembro que foi desse jeito, gente. E aí eu peguei e fiquei calada. Na mesma hora. Olha, na outra vez, na primeira experiência, eu não ouvi nada. Eu não ouvi voz, eu só senti a presença. Eu não ouvi nada. Mas dessa vez foi diferente. Eu já não senti aquela presença, aquela coisa forte, sobrenatural, mas eu ouvi a voz. E eu lembro que quando eu falei aquilo em pensamento, que Deus não estava me ouvindo, que ele não estava me ouvindo porque eu sou falha, porque eu prometo e não cumpro. E aí eu lembro que eu ouvi claramente uma voz que disse assim, eu tava de olhos fechados assim, aí eu ouvi a voz dizendo assim, e falou num tom, gente, não foi um tom assim, ô, minha filhinha, minha princesinha, eu tô aqui, não foi assim não, foi bravo. Deus falou em um tom assim, meio que firme, sabe, comigo. Eu ouvi quando ele disse assim, te levanta e me adora. Aí eu, meu Deus, na mesma hora eu me levantei do puff que eu tava sentada, me levantei e foi tão forte que na mesma hora veio a força. Na mesma hora eu coloquei o hino, eu comecei a louvar e foi tão maravilhoso. E aí quando eu fiz isso, quando eu comecei a louvar, eu senti novamente aquela presença boa, aquela presença gostosa, aquela luz dentro do quarto me rodeando. Mas foi mais rápido do que da primeira vez, sabe? Então, Deus novamente se revelou a mim de forma sobrenatural, para que eu entendesse que Ele me conhece, que Ele sabe que eu sou falha, que eu sou cheia de defeitos, que Ele sabe que eu erro, mas que Ele está ali quando eu me propuser a buscar Ele de coração, de verdade, Ele sempre vai estar ali. A palavra do Senhor diz que Ele se revela àqueles que o buscam. E Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade.